queria trazer uma palavra hoje que tem sido algo muito importante na nossa vida. Tem dirigido muitas das nossas escolhas, tem dirigido muitas das nossas decisões, e isso já faz alguns anos. Eu já preguei essa palavra algumas vezes. A última vez acho que faz uns 3 anos e meio, mais ou menos. E a princípio eu não ia trazer essa palavra, mas até ontem eu estava preparando uma outra palavra, mas o Senhor, desde o começo da semana, Ele estava martelando na minha cabeça essa palavra, me lembrando disso daqui, e eu entendi que Ele queria falar isso com a igreja hoje. Então eu gostaria de falar sobre mordomia, sobre o princípio da mordomia, que é um princípio que nós, como cristãos, devemos ter em tudo na nossa vida, né? Eu gostaria que vocês abrissem em Mateus 25, no verso 14, nós vamos ler juntos do 14 ao 30, e a mordomia ela é algo que nós, quando Deus nos trouxe essa palavra, há muitos anos atrás, nós abraçamos isso aqui, nós começamos a viver isso daqui. E isso, de certa forma, não que seja uma resposta, mas isso tem nos abençoado e tem nos direcionado acerca daquilo que Deus quer fazer em todas as esferas da nossa vida como família, né? Seja na esfera ministerial, seja na esfera financeira, seja na esfera familiar, seja em como tratar os nossos filhos, em como educá-los, né? Seja em como lidar com todas as coisas que aparecem nas nossas mãos. Isso daqui tem nos dirigido e tem sido uma bênção do Senhor nas nossas vidas, né? Mateus 25, verso 14, eu vou ler até o 30, tá, gente? Então aqui é a parábola dos talentos, né? A famosa parábola dos talentos. Vamos ler juntos, verso 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. E o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado.
Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa parábola, né, através desse Senhor, que representa a Deus, né, nesse conto aqui, ela mostra como Deus distribui aos seus servos aquilo que é seu, para ser administrado, né? Então essa passagem aqui é a base que nós temos para o princípio da mordomia. Por que isso é, principalmente entre os cristãos, entre os evangélicos, né? Por que a maioria passa boa parte da vida sofrendo na área financeira? Principalmente aqueles mais jovens ali, dos 20 aos 35 anos, né? Tá sempre ali batalhando, lutando, nunca sobra nada. Tá sempre colhendo onde não plantou, tá sempre ali entregando, vendendo almoço para comprar janta. Né? Por que isso acontece? Por que vocês acham? Não sabe administrar, né? É porque essas pessoas ainda não entenderam plenamente e não colocaram em prática o princípio da mordomia. Tá? Quando a gente fala de mordomia, isso nos leva à palavra mordomo, né? Quando a gente fala de mordomo, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? O Alfred do Batman, né? Lembra do Alfred? Todo mundo lembrou do Alfred, né? Quem mais? Mordomo, né? Um senhorzinho bem velhinho, né? Bem de paletó, de terno, de blazer, cuidando ali da casa com uma gravata borboleta, né? Quando a gente fala de mordomo, a gente tem essas imagens na cabeça, né? Olha o que diz no dicionário da língua portuguesa, né? E aqui não é nem Bíblia, é dicionário, tá? Mordomia, o que significa? Serviço prestado pelo mordomo. Mordomo, o que significa no dicionário a palavra mordomo? Significa pessoa que administra os bens de alguém ou de um estabelecimento. Então qual é a moral dessa parábola que a gente leu aqui? A moral dela é: tudo que nós temos nas nossas mãos não é nosso, é do Senhor. Ele só nos escolheu para administrarmos aquilo que é dele. É isso que essa parábola nos ensina, a um grosso modo, né? De forma resumida. Eu vou ler o que está escrito em Deuteronômio 10:14, não precisa abrir. Eu vou ler aqui e vocês só fiquem ligados. Deuteronômio 10:14 diz assim: Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo o que nela há. Ageu 2:8 diz assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. Salmo 50:10 diz assim: porque afinal meu é todo o animal, tanto dos campos como das florestas. Pertence-me todo o gado que pasta nas montanhas, conheço bem, porque são minhas as aves todas que voam sobre a terra. Tudo. E eu não vou acrescentar nenhuma outra palavra além desse tudo. É do Senhor. E é engraçado porque essa parábola é bem conhecida. Eu já vi muita gente analisar, interpretar isso daqui para falar que talentos são dons, são habilidades, né, que o Senhor nos deu. Mas talento, mencionado nessa passagem aqui, é uma unidade de medida de peso romana, do Império Romano. Um talento ele equivale a 35 quilos, mais ou menos. Agora vamos pensar.
Tem um versículo que a gente leu que ele fala literalmente de dinheiro, né? Verso 18 fala que o servo escondeu o dinheiro do seu senhor. Essa parábola aqui, ela está falando sobre administração financeira, sobre dinheiro. E por que ele usa talento? Porque era muito comum naquela época, todo o pagamento de algo, todo o escambo, ser feito através de moedas, de prata ou de ouro. Essa época aqui é a época do Império Romano, né? Então havia lá as moedas com a face de César, né? Então eles normalmente comercializavam as coisas usando moedas de ouro ou de prata. Aqui na parábola não diz, mas provavelmente ao primeiro que ele deu 5 talentos, se você pega aí 5 e multiplica por 35 quilos, você vai ter 105 quilos. Então, ao primeiro servo, o Senhor lhe confiou 105 quilos de moedas. A gente não sabe se é prata ou ouro. Eu não tenho aqui quanto vale o quilo do ouro hoje, né? Mas faz aí uma ideia, né, do quanto que equivale 105 quilos de ouro. Ou que seja a prata, né? Mas imagina só quanto dinheiro o Senhor confiou a esse servo que ficou com mais, né? Então, literalmente, Jesus está falando aqui sobre administração monetária, sobre dinheiro, tá? E pelo que a gente aprende aqui de Jesus, ele está dizendo que administrar vai muito além do que manter. O servo que ficou com menos, ele é curioso, né? Ele não perdeu o que o Senhor deixou para ele. Mas ele foi chamado de servo mau e negligente. Ele não perdeu nada. Quando o Senhor volta, o Senhor chama cada um. O que tem 5 entrega 10, o que tem 2 entrega 4, e o que tem 1 devolve. Ele não perdeu nada. Mas o Senhor fala, servo negligente e mau. Você sabe que eu colho onde não planto, né? E mesmo assim você, né? Então assim, Deus ele só coloca algo dele em nossas mãos se nós estivermos aptos para investir aquilo que ele colocou nas nossas mãos no reino. E veja, eu estou falando aqui sobre dinheiro, mas isso é para todas as áreas da nossa vida. Ele só vai colocar algo nas nossas mãos se o nosso coração está inclinado em abrir mão daquilo em prol do reino. Quando nós entendemos esse princípio, a nossa vida mudou de forma radical. Depois eu vou dar o nosso testemunho de vida, né, no final. Deus ele nunca vai tirar de um ímpio justo para colocar na mão de um servo incompetente. A gente costuma falar muito isso, né? Às vezes a gente está passando por uma situação difícil, a gente se diz fiel, se acha fiel a Deus, aí a gente vê alguém de fora da igreja prosperando muito, com muito dinheiro, e a gente se rebela, né? A gente diz, olha, ele nem conhece a Deus, nem vai na igreja, nem ama a Deus como eu amo, e ele está nadando aí no bom e no melhor, e eu aqui passando dificuldade. Mas Deus, ele nunca tira de um ímpio justo para pôr na mão de um servo incompetente. A verdade é que capacidade de administrar algo é algo que nós podemos aperfeiçoar. É algo que nós podemos melhorar. Nós podemos aprender
a administrar as coisas de forma melhor, né? Na verdade, a gente deve buscar essa capacitação. Como servos fiéis, isso é uma obrigação nossa. Qual é a resposta que ele deu para aquele que ficou com 5 e 2? Quando eles foram entregar o dobro, ele disse assim: olha, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito o colocarei. Então, conforme nós vamos administrando aquilo que ele nos dá, começa ali no pouquinho. Quando ele vê que nós somos fiéis, nós temos investido isso que ele nos deu para administrar no reino, ele vai colocando mais coisas na nossa mão, mais coisas na nossa mão, mais coisas na nossa mão. E no começo da parábola ele diz, ele deu a cada um conforme a sua capacidade. E essa capacidade nós podemos aperfeiçoar, né? Conforme a gente vai desenvolvendo a nossa habilidade de mordomo, Deus ele vai confiando cada vez mais em nós. É assim que funciona. Isso também se a gente pegar para ver, é também aí no mundo afora. Como que você cresce, por exemplo, numa empresa? Você começa a trabalhar numa empresa, como é que você vai crescer ali dentro? Conforme as pessoas que estão, né, te dirigindo, te coordenando, te gerenciando, elas vão ver o quanto você está melhorando e vão te dando, vão confiando coisas de mais responsabilidade a nós. É assim que funciona em todo lugar, e da mesma forma acontece no reino dos céus, né? Então, para esses, né, que devolveram, para aqueles que tiveram sucesso como mordomo, os dois primeiros, o que recebeu 5 e 2, né, ele disse: fostes fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. E o que aconteceu com aquele que falhou? Aquele que falha em administrar as coisas que Deus coloca na sua mão, a porção dele será entregue àquele com maior capacidade de mordomia. E esse servo inútil, que é a palavra que ele usa aqui, será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. É engraçado, né? Porque o servo nem pediu para ficar com as coisas do Senhor. O Senhor foi viajar, foi para um outro país, escolheu 3 servos, deixou um pouco com cada um, de acordo com a capacidade deles. Quando voltou, 2 se salvaram e 1 foi morto. Mas ele nem pediu. E é conosco que é da mesma forma. Não tem a ver com o que a gente quer. Tem a ver com o quanto Deus confia em nós. Conosco acontece da mesma forma. Não tem a ver com o nosso desejo, né? E não pense que nós somos importantes. Olha esse servo aqui. Como você não fez o que eu te pedi, eu vou pôr na mão a bênção, eu vou colocar na mão de outra pessoa. Talvez esse servo, né, a Bíblia diz que ele ficou com medo. Talvez se ele tivesse enxergado isso, ao invés de uma responsabilidade muito grande a ponto de gerar medo nele, se ele tivesse enxergado isso como uma bênção, ser escolhido pelo Senhor para administrar algo do Senhor, talvez ele tivesse tido sucesso. Mas a forma como ele olhou para isso já determinou o futuro dele. Meu Senhor é severo, eu tenho medo de não atender às expectativas dele. Muitos crentes pensam dessa forma e por isso não se sujeitam, né? Então o servo inútil, ele não perdeu a quantia, como eu disse aqui, né? Ele enterrou e a devolveu quando o Senhor voltou, e mesmo assim ele foi chamado de inútil.
E a gente pode tirar aqui um aprendizado para todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos escondemos daquilo que Deus nos confia, isso não só voltado ao dinheiro, voltado a tudo, voltado à nossa família. Quando nós nos abstemos de responsabilidade na criação dos nossos filhos. Quando nós, como homens, nos abstemos do cuidado que temos que ter, do amor que temos que ter com as nossas mulheres. Quando nós, vocês como mulheres, se abstêm daquilo que Deus confiou a vocês, aos seus maridos, aos seus filhos. Quando nós nos abstemos da responsabilidade que o Senhor nos deu no nosso ambiente de trabalho secular. Em todas as áreas da nossa vida. Quando nós nos abstemos daquilo que foi confiado a nós, para o Senhor nós nos tornamos inúteis. Ele vai tirar aquilo que nós temos e vai passar para outra pessoa. Tem uma palavra que está em Provérbios que diz: aquele que não cuida da sua casa é pior do que o descrente. Aquele que não cuida da sua casa é pior do que aquele que não crê em mim. Então aquilo que o Senhor nos concede para a gente administrar precisa render frutos. É isso que nós lemos aqui, é isso que nós aprendemos aqui, né? Deus, ele prefere confiar em um ímpio para administrar as suas coisas do que em um servo inútil. Como é que eu sei disso? Vamos voltar ali no verso 27. Mateus 25, verso 27. Quem é o ímpio aí na história? Então você deveria ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Deus, ele prefere confiar em um ímpio do que num servo inútil. É isso que está dizendo no verso 27. Né? Da mesma forma, ele não vai tirar de um ímpio justo para colocar na mão de um servo incompetente. Né? É isso que eu falei também. Né? Muitas vezes, né, e aqui a gente está falando sobre capacidade. Né? Logo no começo da parábola ele diz: e ele confiou a cada um conforme a sua capacidade. Capacidade de administrar. Muitas vezes, a incapacidade de a gente administrar algo se deve ao fato do amor exagerado ao dinheiro. Né? A gente não sabe que o dinheiro é a raiz de todos os males. A gente vive ouvindo, não é isso? Né? E é pura verdade. Por quê? Porque o dinheiro, ele tem um poder de tirar a nossa confiança daquele que realmente merece ela. Quantas pessoas já passaram, né, por aqui e a gente via o quanto essa pessoa estava sendo escravizada pela confiança que ela tinha no dinheiro. A pessoa nunca crescia. A pessoa estava sempre devendo para alguém, sempre com uma conta atrasada, nunca conseguia estar à frente das obrigações. E aí a gente falava assim, olha, aí a pessoa às vezes ligava para a gente, vinha se falar comigo, com a Nath, e ela falava assim, olha, cara, eu estou ganhando isso, isso e isso, eu tenho que pagar isso, isso e isso, aí vai faltar isso, isso e isso, e isso, isso e isso, e aí a conta não fecha, isso e isso. Falei, para de fazer conta.
Veja, eu não estou falando para você ser irresponsável com as suas contas, mas a sua confiança está nos números. A sua confiança está nos números. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você olha para uma conta e está dando negativo e o seu foco está ali. A sua paz está perdida ali, já foi. A sua preocupação está toda ali. Deus, Ele não quer isso para você. E muitas pessoas passaram aqui e continuam crentes passando por esse problema. Por quê? Porque está com o foco, está confiando em outro Deus. E quando nós confiamos mais no dinheiro do que no dono de todo ele, a gente dá margem para qualquer outro problema na nossa vida ganhar uma dimensão que não deveria. Por isso que dizemos que o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Já parou para pensar a quem Jesus confiou a responsabilidade de cuidar do dinheiro do seu ministério? Quem era o controlador da bolsa? O Judas. Pô, Jesus, você não está sendo muito sábio, né? Você conhece ele, você sabe de todas as coisas, por que você confiou a ele? O cara que mais amava o dinheiro de todos na Bíblia, você confiou a ele ali. Talvez o que mais amou o dinheiro de toda a humanidade. Você é o cara que cuida da bolsa. O que Jesus está nos ensinando acerca disso? Ao confiar em Judas para cuidar do dinheiro. Ele está falando assim, cara, o dinheiro é algo ali que tem uma certa importância porque vai nos ajudar e tal, mas não é o dinheiro que vai parar o meu ministério. Não é o dinheiro que vai evitar que a minha vontade seja feita. Não é o dinheiro que vai parar a minha obra da cruz, tudo que eu preciso fazer. O dinheiro é algo auxiliar, mas não é aquilo que dita a nossa vida. Não deve ser aquilo que dita a nossa vida, porque senão nós nos tornamos escravos disso. Tudo aquilo que tem um espaço maior do que Deus no nosso coração é aquilo que nos escraviza. Vou refrasear. Tudo aquilo que tem o maior espaço do nosso coração é aquilo que nos escraviza. Aquilo que detém o maior espaço dentro do nosso coração é o nosso Senhor. Então nada melhor do que ter Jesus nesse espaço. Pelo menos nós somos escravos dele. E o amor ao dinheiro, ele é o extremo oposto da mordomia. O amor ao dinheiro é o extremo oposto da mordomia. A mordomia, qual é a ideia, qual é o cerne do princípio da mordomia? É você abrir mão de todas as coisas, porque elas não são suas. Essa é a base da mordomia, abrir mão de todas as coisas. Quando você ama o dinheiro, você não quer abrir mão. A sua confiança está nele. Os seus planos estão nele. O seu foco está nele. Quem aqui lembra da passagem do jovem rico? Um jovem chega para Jesus e diz assim: Senhor, olha, Senhor, eu sigo todos os seus mandamentos, eu faço isso, isso, eu não peco, eu conheço todas as suas doutrinas. Quando você para olhar isso, um jovem que segue e obedece todos os mandamentos, cara, se eu tivesse uma filha, eu queria casar com esse jovem, casar ela com esse jovem aqui.
É um jovem que obedece todos os mandamentos. Hoje em dia não existe isso. Um jovem que obedece todos os mandamentos é duas coisas que não dá para pôr na mesma frase. Então o cara era perfeito, era jovem, tinha muito tempo de vida, tinha muito dinheiro, obedecia todos os mandamentos. Ele só tinha um defeito. Todos os planos dele eram com base naquilo que ele tinha. Jesus fala para ele, então pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Aí ele ficou triste, porque ele tinha muita coisa. Ele tinha tudo, mas o dinheiro, ele conhecia todas as palavras, ele obedecia tudo, mas o dinheiro ocupava um lugar central no coração dele, que deveria estar Jesus. E Jesus olha para ele e vê isso. Ele olhou quando Jesus fala, pega tudo que você tem e dá para os pobres. O que ele pensou? Já parou para pensar? Ele pensou assim, nossa, e o plano que eu fiz de me casar, de comprar aquela casa na praia? E o plano, eu já tenho dinheiro guardado para isso. E o plano que eu fiz de pagar toda a faculdade dos meus filhos já, vou mandar todos eles para estudar em Harvard. Eles vão se formar, vão ser os melhores na profissão que eles escolherem. Eu fiz todos esses planos. Jesus fala, abre mão de todos eles, porque eles são temporários. Né? E veja, nós estamos falando aqui de dinheiro, certo? De capacidade administrativa monetária de dinheiro, mas a mordomia vai além da área financeira. A mordomia também tem relação com o cuidado com o nosso corpo. O que isso quer dizer? O nosso corpo não é nosso, é do Senhor, e Ele deu para a gente cuidar. Olha o que diz em 1 Coríntios 6,18. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Porque fostes comprados por bom preço. O seu corpo foi comprado através do sangue de Jesus, então não é mais seu. O seu corpo não é mais seu. Seu corpo pertence a Deus. E você tem o dever de cuidar dele, porque isso vai ser cobrado de você. Quando o Senhor voltar, olha aí esse corpo que eu te dei. Eu não comi nada ruim, Deus, sabe? Eu não tomei refrigerante. Eu evitei todas essas coisas. Servo negligente e mau. Porque você só escondeu o seu corpo. Vai fazer uma academia. Vai fazer um pilates. Né? Vai se esforçar para melhorar esse corpo aí. Vai cuidar dele. Vai no médico. Vai fazer exame para saber o que está ruim. Vai aperfeiçoar esse corpo, porque isso vai ser cobrado. A mordomia também vai além da área financeira. A família que você tem não é sua, é do Senhor. Os filhos que você tem são do Senhor e Ele deu para você cuidar. Então vai chegar o dia lá, Ele vai falar, cadê o que você fez com os filhos meus que eu dei para você cuidar? Deus vai perguntar. Então o emprego que você tem não é seu, é do Senhor. A carreira que você tem não é sua, é do Senhor. E Ele deu para você cuidar. Então lá você tem que fazer o melhor e glorificar o nome do Senhor onde você está. O ministério, as ovelhas que Deus nos deu, é dele. E isso vai ser cobrado. As pessoas que Deus nos deu para cuidar são dele, não são nossas. Já ouviu falar, hoje eu vou visitar a igreja do pastor X, do pastor Zezinho. A igreja não é do pastor Zezinho, é do Senhor. O pastor Zezinho é só o mordomo que está cuidando das ovelhas que frequentam aquele lugar. Até os animais de estimação
que vocês têm não são seus, é do Senhor e Ele deu para você cuidar. Então não pega animal de estimação para deixar lá jogado. Acontece muito isso, né? Alguns até judiam dos animaizinhos. Acho que esses vão ter o pior fogo no inferno, né? Aqueles que maltratam aqueles que são indefesos, né? Até os animais não são nossos. A gente leu, né? Salmo 50. Eu conheço todas as aves dos céus, porque elas são minhas. Né? Então, não é só a ver, não tem só a ver com dinheiro. O princípio da mordomia é para todas as áreas das nossas vidas. Nós precisamos ter em mente que tudo o que nós temos não é nosso. Nada do que nós temos é nosso. É tudo do Senhor. O Senhor só nos confiou para administrar. Essa é a base do princípio da mordomia. Mas, Felipe, onde é que entra o dízimo nessa história? E aí existe uma longa discussão acerca, eu não creio que o dízimo é bíblico. Eu creio que o dízimo é bíblico. Eu creio que o dízimo deixou de existir no Novo Testamento, porque Jesus veio e mudou tudo. Aonde que o dízimo entra nessa história? Né? Eu não vou entrar na discussão se é bíblico ou não. Você vai você vai ter uma conclusão depois do que eu disser. Você vai entender que essa discussão nem deveria existir. Por quê? Se tudo é do Senhor, 10% ou 100%? Quanto que ele pediu para o jovem rico? Tudo. Tudo. Cara, pega tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Ele não pediu, pega o dízimo seu e dá para os pobres. Então toda vez que você pega 10% que você tem e dá para os pobres. Não, ele falou, pega 100% do que você tem, vende e dá tudo para os pobres. Então o dízimo, quando a gente para olhar no Antigo Testamento, e aí eu ouço muita gente dizer isso aqui. O dízimo é a parte que Deus mandou Moisés pegar do povo para alimentar os sacerdotes do tabernáculo, do templo. Por quê? Porque os sacerdotes eles viviam cuidando do templo, eles não tinham terra. Então 10% de tudo que o povo produzia, colhia, ia para os sacerdotes, para a provisão deles, né? A alimentação deles. Mas na verdade não é os sacerdotes. Os sacerdotes eles recebiam as primícias da terra, as primícias dos animais. Então todo o primeiro carneirinho que nascia era consagrado a Deus, e Deus permitia que os sacerdotes se alimentassem desse animal. Agora o dízimo alimentava a tribo de Levi, os levitas que não herdaram a terra, porque a eles foi incumbido o cuidado de todo o templo, de todo o tabernáculo. Felipe, mas era a colheita, não tinha a ver com dinheiro. A colheita era a forma que eles tinham de viver, gente. Era o salário deles. É através da colheita que eles colhiam que eles faziam escambo, que eles trocavam, que eles vendiam, que eles compravam gado, que eles se alimentavam. Era o fruto do trabalho deles. Hoje o fruto do nosso trabalho é o dinheiro. Só mudou a forma como nós recebemos o fruto do nosso trabalho. Mas não vou entrar nessa questão, eu quero abrir em Gênesis 47. Vou pedir para o pessoal pôr aqui na TV. Para a gente entender, para a gente discorrer sobre isso, a gente tem que olhar para a história de José. Gênesis 47, verso 13. O que acontece aqui? Em Gênesis 47 a gente vai começar a ler do 13, mas qual que é o pano de fundo
que aconteceu antes de chegar nesse ponto aqui. Lembra lá que José, ele é vendido como escravo, ele fica lá na casa de Potifar, ele é acusado de assédio sexual com a mulher de Potifar, ele vai para a prisão, lá ele conhece o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei, Faraó. Aí ele interpreta o sonho deles, acontece exatamente o que ele interpretou. Aí ele fala, ó, quando você voltar lá, se o seu rei precisar de algo, você fala de mim lá, né? Faz uma boa propaganda de mim lá, né? Acontece que o copeiro esquece. Aí um dia Faraó tem um sonho com as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas. Aí ele se lembra, rei, tem um cara lá na prisão de Potifar, que ele é um interpretador de sonho. Manda chamar ele lá. Aí José vai lá falar com o Faraó, ele interpreta o sonho de Faraó, ele fala, por 7 anos vai haver muita, como é que eu posso dizer, muita fartura, muita colheita aqui no Egito. E depois de 7 anos vão haver 7 anos de vacas magras. A gente até usa esse termo, né? Justamente por causa dessa passagem. Então vai haver 7 anos de fome, muita fome, né? E aí José fala para o Faraó, escolha um homem muito sábio, para que durante esses 7 anos de fartura ele recolha e guarde os mantimentos, para que não falte durante os 7 anos de escassez. O Faraó fala, eu não conheço ninguém que possa fazer isso, então eu escolhi você. Então José, você é o escolhido, você vai ser o governador do Egito e você vai cuidar dessa crise, né? Acontece que passou-se ali os 7 anos de vacas gordas, José guardou tudo que ele podia e chegou nos 7 anos de vacas magras, né? Então não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande, assim o povo do Egito e o povo de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Então aqui é o primeiro ano de escassez. O que José fez? José tinha guardado cereal a rodo por 7 anos. Ele tinha todo o cereal guardadinho lá com ele. O que ele faz? Ele recolhe todo o dinheiro do Egito. Fala, vocês estão com fome? Eu tenho cereal para vocês comprar. Então sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui, vocês vão trazer o dinheiro que vocês têm e eu vou dar comida para vocês. Então ele tira todo o dinheiro do povo vendendo cereal. Ou seja, o povo não tinha nada para comer, José vai lá, tira o que eles tinham, que é o dinheiro, mas dá comida para eles. Verso 15. Bota aí no verso 15 agora. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram, queremos comida. O que aconteceu? Eles comeram a comida que José tinha dado para eles, agora eles não tinham nem dinheiro e nem comida. Deu ruim para eles, né? Porque o Senhor nos deixaria morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? José respondeu, se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado eu lhes darei comida. Então trouxeram o gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José o sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Então, segundo ano de escassez. Espera aí, não chega ainda não. Segundo ano de escassez, os egípcios ficaram com fome de novo. Por quê? Porque eles não tinham mais dinheiro, eles gastaram o dinheiro no ano anterior comprando comida. Aí eles vão até José de novo. E aí José fala, Faraó vai dar mais comida para vocês se vocês trocarem a comida pelo gado, pelos cavalos, pelos bezerros, pelas ovelhas. Vocês dão tudo que vocês têm de gado e eu dou comida para vocês. Vamos fazer esse escambo. Foi lá e fez. Aí José tira deles o gado. Certo? Então eles foram sustentados por José por mais um ano. 2 anos, né? Tendo acabado aquele ano, verso 18, tendo acabado aquele ano, foram a José no dia seguinte e lhe disseram, não podemos esconder que
de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais nos resta diante de meu senhor, a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra? Compre a nós e a nossa terra em troca de mantimento, e nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dê-nos sementes para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Então, terceiro ano de escassez aqui, né? Os egípcios não tinham mais nada. José já tinha pego todo o dinheiro deles, todo o gado deles, e eles tinham fome de novo. Então eles sugerem a José, os próprios egípcios sugerem a José que se tornassem escravos de Faraó. É melhor eles serem escravos e continuar vivos do que ter liberdade e morrer de fome. Certo? Então eles falam assim, ó, compra nós mesmo, nosso corpo aqui, ó, nossas terras e nosso corpo. Vamos pensar assim, se eles fossem comprar comida e não pagassem por não ter dinheiro, o que ia acontecer com eles? Eles iam morrer. Eles iam ser mortos, né? Eles iam perder as terras e iam virar escravos da mesma forma, ou ia morrer, se eles comprassem dinheiro. Então eles falaram, adianta isso aí logo, José, já vai acontecer, a gente já vai ser escravo de qualquer jeito, então já compra nós mesmo aqui agora e dá comida para a gente, pelo menos a gente não morre. Então dos egípcios, todos os egípcios, e todas as terras do Egito, José acabou de comprar para Faraó. Então ele já tinha pego todo o dinheiro, todos os gados, todo o gado. Agora ele compra todos os egípcios como escravos. Então eles são propriedade de Faraó e compra todas as terras do Egito. Agora é tudo do Faraó. Então verso 20. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. 23, verso 23 agora. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que vocês semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a 5ª parte a Faraó. As outras 4 serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Então o que José faz aqui? Ele fornece semente para o povo. Então ele tinha guardado um monte de coisa, todo mundo agora era escravo de Faraó. Eles vão falar, já que vocês são nossos escravos, eu vou dar semente para vocês, vocês vão plantar na nossa terra. A terra não é de vocês, é nossa. De tudo que vocês colherem, vocês vão tirar 20% e vão dar para Faraó. Os outros 80% é de vocês. A 5ª parte, 20%. Os outros 80% não é de vocês, é de Faraó, mas Faraó deixa que vocês administrem e usem isso para alimento, para alimentar suas famílias e tudo mais. Verso 25. Os egípcios agradecem. Verso 25. E eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. Eles falam: nossa, por que você não falou logo isso? Por que você já não deu essa ideia antes? É bom ser escravo de Faraó. Eu só preciso plantar o que ele me dá. Eu ainda tenho o direito de ficar com 20% do que não é meu. Era gostoso ser escravo de Faraó. Era bom ser escravo de Faraó, certo? Pensa, 20%, ele exigiu que 20% fosse dado a Faraó. Os outros 80% ficavam com a família. Pensa na quantidade de famílias que tinham no Egito.
20% do que cada família colhia ia para a corte de Faraó. Será que não era mais do que o suficiente para alimentar o Faraó e a corte dele? Era muito mais do que suficiente. 20% de cada família ia para a corte de Faraó, para o alimento do rei e da sua corte. Então por que José exigia essa quantidade de 20%? Por que vocês acham que José exigia essa quantidade de 20%? A resposta é memorial. Como assim, Felipe? É para que o povo não se esquecesse de com quem eles estavam em dívida. Vocês estão pegando aonde eu quero chegar? Então os 20% era para eles se lembrarem do que Faraó fez por eles, de como o Faraó salvou eles. E eles deveriam ser gratos. Os 20% eram a gratidão dos egípcios porque Faraó salvou a vida deles. Porque todo favor que não é favor, todo favor que você não lembra que é favor, se torna uma obrigação. Já viu? Você começa a ajudar uma pessoa, ajuda uma pessoa, passa anos ajudando aquela pessoa. O dia que você fala, hoje eu não consigo te ajudar mais, a pessoa vira a cara para você. Porque o que era favor virou obrigação. Isso daqui, 20%, é para eles não se esquecerem de que eles eram escravos e de que eles deviam a alguém a vida deles. José, ele praticamente disse assim para o povo: tudo agora é de Faraó. Ele não quer tratar ninguém como escravo. Faraó só quis salvar a vida de vocês. Mas além de manter a corte de Faraó, vocês precisam manter o sentimento de gratidão de quem é quem nessa história. É para eles nunca se esquecerem. E para eles serem gratos para sempre a Faraó, porque Faraó salvou a vida deles. Então o crente que diz, estão tentando pegar 10% do que é meu, nunca creu em Jesus. Porque 10%, gente, é só para a gente se lembrar de que Ele salvou nossas vidas e de que nós somos gratos a Ele por isso. É para a gente se lembrar que nós somos escravos dEle e Ele não quis nos fazer escravos, que Ele fez aquilo só para que nós fôssemos salvos. E os 10% do dízimo, que muitas vezes as pessoas criticam aí fora, é só para a gente se lembrar do que Jesus fez por nós e da gratidão que nós devemos ter a Ele. Quem não crê dessa forma, quem critica as igrejas que pedem dízimo, não entenderam nada de mordomia, não entenderam nada de redenção de Jesus. A gente já teve muita experiência com pessoas que chegavam pediam ajuda e nunca ofertaram um centavo. Ficaram anos sendo ajudados pela igreja e nunca puseram um centavo em forma de gratidão. E eu não falo nem pela igreja, não foram sustentados pela igreja, foram ajudados por Deus, porque a igreja é a família de Deus. E digo mais, essas pessoas nunca creram em Jesus. Nunca creram em Jesus. Então por que Deus, segundo a Bíblia, segundo a lei do dízimo, Ele pede que a gente devolva 10%? Veja, ainda é menos do que Faraó pedia. Faraó pedia 20%, né? Por quê? É para ser um memorial da redenção de Jesus Cristo por nós.
É aquilo que eu sempre digo aqui. Gente, o dízimo não é algo que se dá para ser abençoado. A oferta que se dá não é assim, deixa eu ofertar, porque eu vou colher a 10, 30, 100, 1000, vou colher 1000 vezes aqui. Tem muita igreja que faz isso, só vem aqui, dá R$1.000 que você vai colher 1000 vezes, é a campanha do vezes 1000. Chega aqui hoje, oferta o quanto você quiser, você vai ganhar 1000 vezes. Gente, isso não existe. Tudo que nós precisamos, nós já recebemos, que foi a salvação vinda da morte, através da morte de Jesus na cruz. A gente não precisa de mais nada além disso. O dízimo, ele não é só para manter a casa de Deus aqui em funcionamento, não. Ele é principalmente uma forma de manter a atitude de gratidão no coração de todos aqueles que foram comprados por Jesus e que nunca foram tratados por Ele como escravos, mas foram chamados de filhos. Nossa reação acerca disso deveria ser igual ao dos egípcios aqui. Nossa, eu quero ser escravo de Faraó. Por que você não falou antes? Eu estou até feliz. Estou feliz, sou escravo de Faraó. Ele me dá semente para eu plantar. Ele me dá tudo o que eu preciso. Ainda deixa eu ficar com parte. Mas o nosso sentimento foi distorcido ao longo da história. A gente perdeu o temor pelo sacrifício de Jesus. Então eu vou repetir para a gente terminar aqui. O dízimo não é só para manter a casa de Deus em funcionamento. Obviamente ele ajuda isso. E quando eu falo a casa de Deus em funcionamento, eu não estou falando só desse espaço físico aqui não. Estou falando das pessoas que passam por necessidades. Estou falando dos irmãos que têm dificuldades muitas vezes. Então a ideia da igreja é essa. Se um dia vocês passarem por dificuldades, vocês têm a quem pedir ajuda. Porque um dia você contribuiu e um dia você pode precisar. Mas não é só para manter essa organização de pessoas funcionando. Não, é uma forma de manter uma atitude de gratidão no coração de todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus e nunca foram tratados como escravos por Ele. Vale a pena discutir se o dízimo é bíblico ou não? Acredito que não, né? Amém? Vamos meditar acerca disso nessa semana. Nós temos que ter no coração. Isso precisa ser enxertado no nosso coração. Esse princípio de mordomia. Isso precisa ser algo na nossa vida, porque quando nós entendemos isso, a gente perdeu a preocupação com muita coisa que a gente tinha na vida. Muita coisa que a gente não deveria se preocupar, a gente deixou de lado. E Deus, Ele tem nos abençoado de tal forma que a gente nunca imaginou. Antes da gente casar, 15 anos atrás, a gente ficava conversando, eu e a Nath, a gente ficava falando assim, já imaginou um dia, se eu e você juntos estivéssemos ganhando X, o que daria para a gente fazer? Nossa, daria para a gente comprar isso, e viajar, fazer isso, isso. Hoje o X já ficou muito tempo atrás. Só que a gente não pensa mais, daria para fazer isso. A gente pensa, daria para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Daria para sonhar o sonho de Deus e fazer isso que Ele está mandando. Você vê como muda o coração quando a gente entende esse princípio aqui? Quando a gente tem realmente um coração grato
por tudo que o Senhor nos deu. E é aquilo que eu disse, Deus nunca vai colocar algo na sua mão que você não esteja disposto a perder. Isso é a coisa que a gente traz há 10 anos para a nossa vida, na nossa vida familiar. Deus, Ele nunca vai te dar algo na sua mão que você não esteja disposto a perder. Né? Alguns já foram na minha casa, já viram, né, como que é a minha casa. Mas sabe o que é mais importante da casa que eu tenho? É que se um dia Deus falar para mim, vende e dá para o pobre, ou investe no meu reino, eu faria sem pensar 2 vezes. Pega isso que eu te dei e vende e abre outra igreja. Ou vende e ajuda uma comunidade que está precisando. Eu faria sem pensar 2 vezes. Porque aquilo não é meu. Aquilo não é da minha esposa, aquilo não é da nossa família. Nada é meu. Quando a gente tem o coração fixado nesse princípio aqui, a gente passa a enxergar tudo de forma diferente. A gente para de se preocupar com coisas que a gente não deveria. A gente olha tudo de forma diferente. E isso precisa ser uma realidade no meio da igreja. Precisa ser uma realidade no meio da igreja.